Graça e paz. Tempos difíceis como o que estamos passando exigem homens fortes. Nós cremos que a palavra de Deus contém princípios eternos para nos fortalecer em todas as áreas da nossa vida. Hoje, quero compartilhar com vocês que um homem forte deve ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Quando eu e minha esposa decidimos formar uma família, nos colocamos diante de Deus com muito temor e tremor, rogando o auxílio do Espírito Santo, para que pudéssemos cumprir o que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E é muito comum e necessário orarmos por nossa família, pedir por proteção, saúde, prosperidade. Nas famílias cristãs, é frequente a gente ver pais pedir que filhos permaneçam nos caminhos do Senhor, sejam homens e mulheres de fé, tementes ao Senhor. Ocorre que para receber essa bênção de ver a família trilhando os caminhos do Senhor, além de orar, Deus quis partilhar conosco essa missão. Ou seja, tem a parte de Deus e tem a nossa parte como pais. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, apresenta uma ordenança explícita de Deus com as especificações da nossa parte como pais, que diz o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Primeiro, guardar a palavra de Deus em nosso coração. Isso significa ler a Bíblia, conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Segundo, ensinar com persistência aos filhos. Ensino envolve conversas sobre a palavra, mas não basta conversa, é preciso viver e obedecer às ordenanças do Senhor. Ainda em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, reafirma essa tarefa. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Na escola secular, existe um processo de ensino. A criança ouve o professor, mas para fixar o aprendizado, precisa fazer atividades. E começa desde muito cedo, com o beabá, e vai dificultando conforme crescendo e desenvolvendo. Em casa é o lugar que as pessoas veem quem realmente somos. Não usamos máscaras e na intimidade que revelamos de fato o que pensamos e o que somos.
o andar pelo caminho, o sentar, o deitar, o que se refere ao texto, é a vida diária em família. Infelizmente, nós tendemos a inverter o processo. Às vezes queremos dar um bom testemunho lá fora, mostrar que somos homens dignos e honestos, dar um bom testemunho para a sociedade, para os estranhos, e perdemos a família. Mas a Bíblia ensina a viver o cristianismo em casa, não apenas por palavras, mas por atitudes e reações. Os filhos precisam ver os pais ler a Bíblia, orar, ir à igreja, fazer o culto doméstico. Isso é importante e necessário. Precisamos ler a Bíblia com eles, levá-los na igreja, mas no dia a dia, nas simples atividades diárias, os filhos precisam ver os pais viverem o Evangelho. As crianças nos copiam, fazem aquilo que nós somos, que nós fazemos no dia a dia. E aproveito esse espaço para render uma homenagem justa ao meu pai, já falecido. Ele era um homem de poucas palavras, mas deixou um ensino silencioso e poderoso. A recordação mais nítida que tenho dele, correndo dedos pelas páginas da Bíblia diariamente, e no dia a dia viveu concretamente o cristianismo. Seus ensinos ficaram gravados na minha alma. Orei para que minhas filhas, desde pequenas, aprendessem a amar a palavra e andassem comigo pelo caminho, obedecendo a palavra, servindo ao Senhor, amando o próximo, vivendo concretamente o cristianismo. E nós devemos então ensinar os nossos filhos na mais tenra idade, quando eles copiam aquilo que nós somos dentro de casa, fazendo tudo isso que eu já falei anteriormente sobre a palavra de Deus, para que eles copiem os seus pais. Eu quero orar agora neste momento por vocês, meus irmãos, que estão ouvindo, para que nós sejamos pais fortes e que realmente não transfiramos a responsabilidade de ensinar os filhos para terceiros, mas que nós sejamos aqueles pais que veem os filhos refletindo aquilo que nós vivemos. Senhor, nesse momento eu quero pedir pela vida de cada irmão que está ouvindo esse vídeo, que eles, ó Deus, tenham oportunidade, tenham sabedoria para ensinar os seus filhos, ver os seus filhos crescendo no teu caminho, e como homem, realmente como a tua palavra diz, homens fortes, que ensinam a palavra de Deus aos seus filhos, possam estar a cada dia, Deus, crescendo nessa área e vendo a sua família firme nos caminhos do Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.